Nós vamos abordar as 10 perguntas mais frequentes sobre minoxidil. Assista esse vídeo que você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse medicamento. No nosso canal, nós recebemos muitas perguntas dos internautas e nós resolvemos então selecionar as 10 perguntas mais frequentes sobre o uso do minoxidil para a gente conseguir responder e esclarecer para você que é nosso seguidor. Bom, então a gente vai fazer aqui um bate-bola, né, com a doutora Karen e com a doutora Flávia. Bom, uma pergunta começando pela primeira. O meu couro cabeludo coça. Eu comecei a usar minoxidil, usei 4, 5, 6 meses e de repente começou um vermelhidão, uma coceira que eu não consigo mais passar. E daí? Qual que é o meu problema e como é que eu consigo solucionar, Karen? Existe esse efeito colateral do minoxidil tópico que é chamada dermatite, né? Hoje já sabemos que essa dermatite em suspensão do uso e tratando adequadamente ela se resolve, e as pessoas que têm alergia ao minoxidil de passar não têm comumente alergia ao minoxidil oral. Então uma opção muito legal é o minoxidil via oral. E a gente conversa na consulta e consegue fazer o ajuste do tratamento. Você não precisa ficar sem tratamento, fique tranquilo, a gente consegue manter a tua cobertura capilar fazendo esse ajuste da medicação. Não, graças a Deus que surgiu o oral, porque quando não tinha, infelizmente tinha que interromper, né? Porque a pessoa faz uma sensibilidade mesmo, quando ela se resolve quando para, mas quando você reintroduz, a coceira volta, e isso era um problema constante da pessoa desistir do tratamento por causa disso, né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem essa opção de usar o via oral e solucionar esse problema. E uma pergunta das mais frequentes, né, Flávia? Minoxidil gera impotência? Não, o minoxidil não gera impotência porque ele não vai agir na parte hormonal. Ele é uma medicação vasodilatadora com todos os efeitos que a gente já explicou e a gente vai explicar mais nos próximos vídeos, mas você pode ficar tranquilo em relação a isso porque ele não vai ter absolutamente nenhum efeito sobre a parte sexual masculina ou feminina. Bom, uma outra pergunta muito frequente. Doutora, comecei a usar minoxidil, tô satisfeita, mas começaram a nascer pelinhos no meu rosto. E agora? É porque eu deixei escorrer na hora de passar? Nós sabemos que não, isso pode acontecer, a pessoa deixar escorrer, mas o mais comum é um efeito à distância. Nos pacientes que aplicam no couro cabeludo minoxidil, nascerem os pelos principalmente na região de têmpora, nesse ossinho da bochecha que a gente chama de zigoma himalar. E aí, como a gente resolve isso, né? Uma opção é ajuste de dose em consultório, às vezes em alguns pacientes a gente diminui um pouco a dose no uso, mas também a possibilidade de fazer a depilação dessa região dos pelinhos que incomodam e manter a medicação. A gente sabe que é um dos sinais de que a medicação está agindo, porque muitas vezes a paciente diz: nossa, doutora, mas mudou um pouco, né? Não sei, parece que no meu cabelo não está fazendo efeito, mas o fato de estar tendo hipertricose significa que está tendo ação da medicação e que sim, essa pessoa vai ter que então aguardar um tempo para observar o resultado no couro cabeludo. E aí, e quantas gotas eu tenho que passar, doutora Flávia? Então, a gente não pode encharcar o cabelo com a medicação. A recomendação é que você umidifique esse cabelo, use mais ou menos 1 ml dessa medicação tópica para exatamente não ter também esses efeitos colaterais. E aí, comecei a usar o minoxidil na nossa quinta pergunta e o meu cabelo começou a cair. Significa que está fazendo efeito ao contrário?
Não, isso é uma dúvida super importante da gente esclarecer aqui. Chama-se efeito shedding. O que é isso? O minoxidil, ele para começar a agir, ele atua nos fios que estão realmente já na fase de queda, eles se desprendem mais rapidamente para que a medicação haja nos fios em fase de crescimento. Então, entre 4 a 6 semanas do início do uso do minoxidil, seja via tópica ou via oral, pode acontecer esse desprendimento aumentado desses fios, mas saiba que tem um fio ali embaixo que já está nascendo, está na fase de crescimento, está sendo submetido à ação da medicação. Então, o efeito positivo do remédio, esse efeito shedding, não pare o uso da medicação, tá? Avise o seu dermatologista para descartar outras causas, mas nós sabemos que esse efeito existe e é um efeito do próprio remédio. Não são todos os pacientes que apresentam, mas nós observamos também agora, com a introdução do minoxidil via oral, um aumento da porcentagem dos pacientes a ter essa queda de cabelo. Então, dependendo da dose, né, pode sim ocorrer essa queda e você precisa ficar firme ali e continuar usando, que ela vai parar, né, doutora? Mais ou menos em torno de uns 3 meses, por aí, ela pode até durar esse tempo, né? Sim. Bom, tenho que passar sempre com o cabelo seco? Então, sobre essa questão de passar no cabelo seco ou molhado, na bula do minoxidil tópico diz que você deve passar nele seco. Porém, a gente sabe, já saíram estudos mostrando que não tem problema de aplicar ele no cabelo molhado, que ele tem absorção no cabelo molhado. Então, né, a paciente vem e pergunta, poxa, então eu tenho que lavar o cabelo, secar o cabelo para poder passar ele? Não, não precisa, você pode passar nele molhado. Agora, se for à noite, você deve esperar, que seja seco ou molhado, você deve esperar um período antes de você deitar no travesseiro, né? Pelo menos 1, 2 horas antes, para o produto não ficar depositado no travesseiro, e sim no seu couro cabeludo. E outra questão é essa, você não passa no fio não vai ter atuação nenhuma sobre o cabelo, o que a gente precisa é aplicar ele no couro cabeludo. A gente divide as riscas, né? A gente orienta na consulta isso, e você aplica no couro cabeludo para ter atuação ali, que é onde tem o problema. Isso exatamente, até porque ele resseca o fio, né? Então, se passar demais e deixar escorrer, o fio com o tempo vai, enfim, sofrendo as ações da formulação. E ele deve ser usado 2 vezes por dia ou eu posso usar uma vez só? Essa é uma boa pergunta. Antigamente, tinha-se como base usar o minoxidil aplicado para a mulher apenas uma concentração um pouco mais baixa, para o homem uma concentração mais alta, mas isso tem mudado. Nós já temos hoje em dia à disposição o minoxidil oral, inclusive, que a gente pode usar em combinação com o tópico, então com o de passar, né? Então, assim, homens, comumente, o que os trabalhos mais atuais respaldam é o uso de uma concentração em torno de 5% 2 vezes ao dia, mas em combinação com oral, para facilitar a adesão ao tratamento, a gente tem conseguido flexibilizar isso. E para as mulheres, hoje em dia, mesmo não constando em bula, também tem-se a concentração de 5% 1 vez ao dia, já bem respaldada cientificamente. E outra coisa bem importante que os pacientes perguntam muito é a questão de doutora, eu tenho um compromisso hoje à noite, como eu vou fazer? Eu tenho que aplicar minha loção, eu vou com o cabelo encebado para esse compromisso? Não necessariamente. Nós sabemos que o minoxidil agindo no couro cabeludo em torno de 4 horas, isso é suficiente para uma absorção aproximada de 75% do produto. E isso nos deixa um pouco mais tranquilos para orientar para vocês que vocês apliquem pelo menos 4 horas antes de um compromisso e assim possam ter uma absorção suficiente para agir o remédio, tá certo? E uma das coisas que também nos perguntam bastante, aproveitando essa pergunta, é a questão, eu preciso sempre lavar o cabelo antes de passar, principalmente as mulheres, né? Que às vezes elas
passam 2 vezes por dia, pela manhã, à noite e aí no dia seguinte de manhã novamente. Não há necessidade de você lavar novamente, você pode passar mais uma vez nesse mesmo dia e aí lavar o cabelo só no dia seguinte, né? E na barba, doutora Flávia, funciona? Funciona, porque a barba é pelo, né? Então você vai ter uma ação dele na barba também, vai engrossar o fio, inclusive sobrancelha também é indicado, tendo efeito. Claro que existe um limite, porque se você tem uma barba geneticamente ela é pouca, é rala, você não vai conseguir dar cobertura, né, aonde você não tem folículo, mas aonde você tem o pelo, você consegue sim aumentar a densidade, engrossar esse fio, né, dando um aspecto mais cheio nessa barba. Legal. E na gravidez? Posso usar na gravidez e amamentando? O que sabemos hoje é que na gestação não se recomenda o uso do minoxidil. Para as mulheres em amamentação, uma concentração menor, sim, é liberada. Então, o que a gente recomenda é conversar com a sua dermatologista. Quer engravidar? Procure a dermatologista para ver quais medicações você pode continuar ou não. E na lactação, para o minoxidil em específico, a gente consegue liberar uma concentração menor. Isso, e a nossa 10ª pergunta seria: doutora, eu ouvi dizer que ele só funciona na coroa, isso é verdade? Bom, nós sabemos que o primeiro trabalho que demonstrou a eficácia do minoxidil teve que se escolher uma região do couro cabeludo para ser estudada, né? E nesse sentido foi escolhida a área da coroa, por isso que na bula, enfim, estava escrito a sua ação nessa região. Mas nós sabemos que a ação é em qualquer local que tenha pelo, cabelo, enfim. Então ele também age nas entradas. Agora, é importante dizer o quê? Na maioria das vezes, a calvície nos homens começa nessa região da entrada. Então, se já houver ali a entrada estabelecida, onde o folículo infelizmente já morreu, infelizmente não vai adiantar passar o minoxidil ali na esperança de recuperar os pelos, né? Nesse caso daí somente o transplante de cabelo. Mas onde houver pelo miniaturizado, o minoxidil vai agir. Então nós agradecemos e até o nosso próximo vídeo.